Olá, meus amigos do irmão Alexandre, boa noite. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui com mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje o tema é o esquecimento do passado. Bom, para a gente iniciar, eu queria a gente fazer um paralelo, né? Por que se nós que somos espíritas, nós acreditamos em vidas passadas, em reencarnação. E por que, apesar de tudo isso, de acreditar, nós não temos nenhuma lembrança disso, né? Dessas vidas passadas. Então, como que a gente tem certeza disso, né? E fica sempre essa incógnita, né? A gente sempre nas conversas entre os amigos nos perguntamos, né? O que eu fui na vida passada? Eu devo ter feito coisa errada, né? Quando a gente às vezes está reclamando de alguma coisa, devo ter feito muita coisa errada em outras vidas, né? Então, isso tudo é sempre uma incógnita pra gente, né? E isso isso é o que vem que Kardec quis aqui no caso nesse trecho, né? Nesse título, esclarecer junto aos espíritos o porquê da gente não lembrar dessas vidas passadas, dessas outras existências. Então, nesse processo todo, quando nós fazemos o nosso plano reencarnatório, a gente passa longos períodos na espiritualidade, estudando, tentando se elevar, né? Tentando acabar com as nossas mazelas aí. E aí chega na hora derradeira de vir aqui para a Terra, colocar tudo que aprendeu, tudo que estudou em prática. De certa forma, tudo isso nos é tirado da lembrança. Então, o nosso corpo, como ele passa por um processo nesse período da gravidez, ele vai passando por esse processo do esquecimento das outras vidas. Então, a gente vai entrando num estado como se fosse de um torpor, né? Um estado assim parecido com uma dormência, né? E a gente vai se esquecendo aí de todo o que a gente já fez e de tudo que a gente estudou aí para vir para cá. E aí o que nos tem na hora que a gente nasce, né? A gente só tem vagas lembranças. Na verdade, não quando a gente nasce, né? Quando a gente nasce, a gente ainda está nesse processo de reencarnação. Então a gente ainda está nesse torpor. Então pode ver que o bebezinho ele passa mais tempo dormindo do que acordado, é porque ainda ele está muito ligado à espiritualidade. Então ainda ele está muito mais lá do que cá, ainda recebendo todo os instruções, tudo que ele precisa para estar bem calçado aqui na sua nova vida. E esse processo ele vai aos poucos, se acabando isso dura até os 7 anos de idade. Então, até os 7 anos de idade, essa criança ela está nesse processo ainda de fincar os pés aqui na Terra. Isso ajuda no sentido de, se é um espírito que, por exemplo, é um espírito que fez muito mal para a mãe que o recebeu, é aí que a mãe tem a chance de tentar mudar o coração desse irmãozinho. Então, com esse esquecimento, sem lembrar dos erros do passado, essa mãe tem a chance de mudar esse espírito que tanto pediu aí para vir para corrigir tudo que fez no passado. Então, é muito sábio essa questão de nós esquecermos o que fizemos. Porque se viéssemos com as lembranças, nós teríamos muita culpa. Haveria muito ódio entre as pessoas, porque imagina, nós já sabemos que todo o nosso vínculo familiar, todo ele vem já ao longo de várias vidas reencarnando juntos para quitar débitos, todo aquele processo. Então isso é necessário
o nosso crescimento e o crescimento, né, dos que estão conosco. Então é importante a gente, como uma espécie de, vamos zerar, né? Vamos começar de novo, vamos ver se dessa vez a gente faz certo. Então seria como isso, né? A justiça divina está aí, ainda a gente tem um novo recomeço. Eu acho interessante, eu queria ler para vocês aqui só duas questões do Livro dos Espíritos que traz uma clareza muito grande desse assunto, para que a gente pense bem em como nós estamos agindo aí na nossa vida e tentar mudar algo que de repente não esteja bem, para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui. E principalmente dar ouvidos à nossa consciência, ao nosso anjo guardião, que sempre está ali para nos proteger dessas mazelas que nós viemos aqui corrigir. Então ele mais do que ninguém, um espírito de segunda ordem, um espírito elevado que está ao nosso lado para nos ajudar, ele mais do que ninguém está aí para isso. Então precisamos confiar nele e confiar na nossa consciência. Então quando a gente vê que, puxa, acho que eu fiz a coisa errada, olha, boa chance de estar certo. Tá? Então essa consciência aí faz parte dessa questão do esquecimento do passado, e as reminiscências que a gente vai tendo ao longo da vida são aí essas vagas lembranças do que nós fizemos de errado no passado e o que precisamos corrigir. A questão aqui no Livro dos Espíritos é a questão 392. A pergunta é a seguinte: por que o espírito encarnado esquece-se do seu passado? Os espíritos respondem: o homem não pode, nem deve tudo saber. Deus, em sua sabedoria, assim o quer. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Como eu falei, é um novo recomeço. E a pergunta seguinte é: como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas de que não lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências relegadas ao esquecimento? Compreende-se que as tribulações da vida sejam uma lição para ele, caso se lembrasse daquilo que o atraiu. Mas, a partir do momento em que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é como sempre ter que recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A resposta: a cada nova existência, o homem tem mais uma inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o mérito, caso se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito entra em sua vida primitiva, é a vida espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas que cometeu, que são a causa de seu sofrimento, e o que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a existência que poderia reparar aquelas por quais acabou de passar. Escolhe provas análogas às que passou, ou as lutas que crê serem apropriadas ao seu avanço, e pede a espíritos que lhe são superiores que lhe ajudem nessa nova tarefa que assumiu. Pois sabe que o espírito que lhe será dado por guia nesta nova existência procurará fazer com que repare suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição daquelas que tenha cometido. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem muitas vezes e aos quais resistis instintivamente, atribuindo o mais das vezes vossa resistência aos princípios que lhe recebestes de vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não recair nas faltas que já cometestes. O espírito encarnado, nessa nova existência, se suportar essas provas com coragem e as resistir,
se elevará e subirá na hierarquia dos espíritos, quando terá voltado para o convívio deles. Se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos a intuição, e nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, a partir do qual nossa consciência, que é o desejo que criamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte no sentido de resistir. Então, irmãos, é isso que é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, é com relação a essa confiança no nosso Pai, confiança em nosso anjo protetor que está aí para nos ajudar, e sempre também parar e pensar, né, recorrer à nossa consciência. A lei de Deus a gente já sabe, né? A gente sempre vem falando isso, né? Ela está escrita na nossa consciência. Então, estando dentro dessa lei de Deus, nós estaremos conseguindo sucesso aí nessa nossa encarnação. Então, que vocês tenham, que nós tenhamos, né? Não só que nós tenhamos aí muita força para resistir ao mal que nos cerca o tempo todo, que a gente possa ter essa força para resistir e sempre confiar e ter fé, principalmente fé em nossa consciência, nosso anjo da guarda aí que está aí para nos ajudar. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Muito obrigado.